Agora vamos conversar com o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, boa tarde. Boa tarde, Nise. É um prazer falar com você, com os ouvintes do Jornal Jovem Pan. Bom, e vamos falar mais dessa expectativa em relação à fala do presidente Bolsonaro. Teve alguns eventos aí que ele surpreendeu ao falar muito pouco. Mas agora o que se espera, até porque está chegando perto dos 1.000 dias de governo, que ele faça um balanço geral da atuação para minimizar os impactos econômicos, falar da vacinação, embora ele não seja vacinado, falar do marco temporal, que isso daí ele sinalizou antes de ir para lá, para os Estados Unidos. Qual a sua previsão? Denise, como você disse, há uma expectativa de que ele recalibre um pouco o discurso dele, em particular com relação ao último discurso que ele fez na ONU, né? Se a gente levar em consideração algumas mudanças importantes que aconteceram desde o último discurso, eu destacaria duas delas. Uma delas é o fato de que o Donald Trump não é mais presidente, né? Isso muda bastante o cenário. O Trump é o grande ídolo político do Bolsonaro e dava para ele alguma sustentação do ponto de vista ideológico, pelo menos assim ele sentia, né? E a segunda mudança importante é uma mudança no Brasil, no Itamaraty, né, na condução do Ministério das Relações Exteriores. Não temos mais a condução feita pelo ex-ministro Ernesto Araújo, que era uma tipo de diplomacia bastante pouco convencional, bem fora dos padrões da diplomacia brasileira, e temos agora novamente, pelo menos o Itamaraty, no comando de um diplomata profissional, alguém mais normal, no sentido, pelo menos, do discurso. Isso pode se refletir no discurso que o Bolsonaro pode fazer. Agora, em reuniões particulares, ele tem reunião com o Boris Johnson, não é? E deve se reunir também com o presidente da Polônia, não é? Nessas conversas paralelas, se pode ter alguma expectativa adicional, não? Estamos sem retorno, pode, do seu áudio, por favor. Acho que eu não escutei, desculpe. Agora isso. Agora pode prosseguir, por favor. Perfeito, perfeito. Vou tirar aqui o meu fone, que eu acho que é o que está dando problema. Esses encontros na ONU, para focar muito. Ficou pior sem o fone. Vamos aguardar aí para acertar, para a gente ver uma avaliação aí. É o professor Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, vamos tentar novamente? Nós estamos com problema no áudio mesmo, e eu falava desse encontro com o Boris Johnson, que já ocorreu pela manhã. A gente não tem mais informações em relação a isso. Foi o primeiro encontro com o Boris Johnson após o Reino Unido restringir, inclusive, a entrada de brasileiros. Nós tivemos essas restrições em função da pandemia, não é? Boris Johnson tem uma postura bastante austera nessa questão do controle do risco de contágio. Ele próprio ficou muito mal ao contrair a doença, ele mudou completamente de postura e tem essas expectativas em relação à Assembleia Geral, tudo que será falado pelo presidente Bolsonaro. Hoje eu destacava a questão ambiental e talvez uma certa mudança de postura, porque agora Biden é o presidente dos Estados Unidos, né? É a primeira vez que ele participa agora da Assembleia como presidente dos Estados Unidos, e na reunião anterior o presidente Bolsonaro ainda tinha o respaldo da proximidade com o presidente Trump. Hoje vamos tentar novamente? Acho que agora voltou, Denise. Isso, agora está ok. Pode prosseguir, por favor. Não, eu dizia que esses encontros, eles são importantes, não apenas, claro, que o momento do discurso é o momento onde a gente tem mais atenção por parte da imprensa, porém, os encontros são importantes também no sentido de você ter a oportunidade de pessoalmente se encontrar com outros chefes de Estado, né? E o que a gente tem visto e percebido em certa medida é que Bolsonaro, na verdade, é uma ilustração do isolamento internacional que o Brasil se encontra nesse momento, né? A gente não tem a oportunidade do presidente brasileiro ter mais encontros do que seriam necessários. O Bolsonaro poderia ter tido mais encontros nesse momento que ele está na Assembleia Geral da ONU. Então, isso não está acontecendo, né? Eu acho que isso tudo passa um pouco por um processo de reconstrução da imagem do Brasil, que não vai ser suficiente unicamente com o discurso por parte do Bolsonaro. Vai demandar um pouco mais de esforço da diplomacia brasileira, e eu acho que uma ilustração disso é o fato de que o Bolsonaro não conseguiu, na verdade, encontros com lideranças mais relevantes dos
seria adequado para o papel de um presidente brasileiro. Na verdade, o Brasil ainda continua sendo muito observado pela questão do meio ambiente e também pela forma como tratou da pandemia. Não agora, que nós tivemos uma aceleração importante da vacinação, mas durante muito tempo que se perdeu numa discussão em relação a tratamento precoce, se adiou a aquisição de vacinas, todos os embates políticos que envolveram essa situação, que acabaram culminando, inclusive, na CPI, que está ainda em andamento. E o mundo ficou observando essas questões, não é? Sem dúvida, né? E o Brasil poderia ter aproveitado este momento agora, né, que está um avanço na vacinação. Veja que há uma série de pesquisas que mostram que o brasileiro é o povo que está mais disposto a ser vacinado, né? O índice de pessoas dispostas a serem vacinadas no Brasil é muito mais alto que em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Isso nos dá ou nos daria uma vantagem estratégica muito grande, né? É possível que o Bolsonaro use o discurso para comentar o avanço da vacinação do país. Porém, isso ele vai falar contra um histórico dele próprio de crítica às vacinas. Né? Em dezembro do ano passado, ele dizia que não havia nenhuma razão para pressa na vacinação. Ele só começa, de fato, a levar a sério a questão da vacinação quando o adversário político dele em São Paulo, o governador João Dória, começa a vacinação no estado de São Paulo. E aí o Bolsonaro também, de alguma forma, ou de uma forma até um pouco apressada, inicia o processo de vacinação aqui no Brasil também. Porém, vamos lembrar que o Bolsonaro é, além de tudo, o único líder entre os 20 países mais ricos do mundo, né, entre os países mais importantes do mundo, ele é o único que ainda não se vacinou. Então, isso também gera um problema na narrativa do Bolsonaro. Vai ser interessante a gente acompanhar como é que ele vai colocar isso no discurso da ONU, porque, de novo, não bastam palavras, né? Acho que as pessoas estão prestando atenção também nesse momento, são as ações do presidente brasileiro. Agora, em termos gerais das discussões no âmbito da ONU, não especificamente em relação a problemas que se possa levantar quanto ao Brasil, nós temos algumas situações desfavoráveis para os Estados Unidos, por exemplo, a questão do Afeganistão. Isso pode ser colocado, pode ser motivo de debate? Sem dúvida, o Joe Biden também tem uma série de desafios domésticos, né? Esse discurso da ONU, Denise, seja para o Brasil, seja por parte dos Estados Unidos, eles normalmente têm duas audiências, né? Tem a audiência internacional e tem a audiência doméstica, né? No caso do Biden, ele fala muito, no caso dos presidentes americanos, eles costumam falar muito para a sua audiência doméstica. Né? Então, isso vai ser uma oportunidade para o Biden, de alguma forma, justificar a racionalidade da saída do Afeganistão, que é algo que ficou muito ruim para a imagem dele, foi feito de uma forma bastante atrapalhada e, pior ainda, recentemente, os Estados Unidos fizeram um ataque com drones a um alvo, né, que diziam ser do Estado Islâmico, e se comprovou que não tinha nada a ver com o Estado Islâmico, acabaram matando aí uma família de afegãos que não tinham nada a ver com a história. Então, olha, ou seja, um processo que foi construindo de desastre em torno da operacionalização desta saída americana do Afeganistão. Creio que o Biden vai colocar isso em termos de que os Estados Unidos estão recalibrando a sua política externa para lidar com desafios maiores, como, por exemplo, a ascensão da China. Vai ser interessante a gente ver como é que o Biden vai tratar da China nesse discurso que ele vai fazer na ONU. Porque tem empates entre os países, tem questionamentos também em relação a determinados procedimentos da China, tem aquele questionamento pelo fato de a pandemia ter começado na China, né, mas tem questões macroeconômicas, comerciais. O líder chinês não vai participar pessoalmente, ele vai participar por vídeo, mas de qualquer modo as discussões podem ser encaminhadas também nesse sentido. Sem dúvida, né? E esse é o pano de fundo mais importante de todos. Claro que nós, aqui como brasileiros, estamos focados no discurso do Bolsonaro, mas a grande questão em tudo desse encontro nas Nações Unidas vai ser exatamente como é que isso vai se dar do ponto de vista narrativo, do ponto de vista discursivo, um embate cada vez maior que nós estamos assistindo, esse embate geopolítico entre Estados Unidos e China, né? Então, tanto as expressões do governo chinês quanto do governo norte-americano, e nós temos, portanto, uma oportunidade importante nesse encontro da ONU para verificar como esses países estão lidando com esses problemas. Né? Claramente, há uma disputa geopolítica em curso muito forte, que se agravou nos últimos meses entre Estados Unidos e China. O Joe Biden, inclusive, chegou a ter uma ligação com o Xi Jinping na semana passada, até para tentar botar um pouco de panos quentes.
Mas o que nós estamos vendo é o grande tema das relações internacionais atualmente, é como a China, como a ascensão chinesa será acomodada por parte das potências já estabelecidas, como é o caso dos Estados Unidos. Ouvimos o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, um prazer conversar com vocês. Boa tarde a todos.